A Justiça deu sentença e funcionários da Prefeitura de Guatapará que ocupam cargos irregulares vão ter que ser afastados. Caso a administração não cumpra a medida, a multa é de R$ 1.000 por dia. A decisão da Justiça foi baseada na Constituição Federal e também na que rege o Estado de São Paulo. Sendo assim, os funcionários que têm cargos de procurador do município e assessor jurídico não poderiam ser nomeados, e sim ter passado por concurso público. São inconstitucionais, porque a Constituição ela diz que todo cargo público no Brasil ele deve obedecer a um princípio da democracia. O que isso significa? Permitir que todos os cidadãos residentes naquela cidade, no caso, possam concorrer a esses cargos em iguais condições. Todos têm conhecimento de que os cargos na condição lá do município de Guatapará só podem ser preenchidos através de concurso público. E eles fizeram através de pura e simplesmente de uma nomeação de cargo em comissão. Os ocupantes dos cargos de Guatapará vão ter que ser exonerados. Projeto de lei lá do município de Guatapará, ele afronta, ele desrespeita a Constituição Federal. Ele não está em sintonia com o mandamento constitucional e estadual. Agora a Prefeitura tem 6 meses para regularizar a organização da Procuradoria, obedecendo os princípios constitucionais. Caso não cumpra essa medida, a multa diária é de R$ 1.000. O advogado, presidente da 12ª subseção da OAB, conta que a nomeação para os cargos públicos é conhecida no meio administrativo como uma forma de manipulação de interesses. Daí a importância do concurso para a atribuição dos funcionários. O administrador público, ele joga, ele faz, ele tenta se escudar, se esconder atrás de um projeto de lei, mesmo que inconstitucional, mas ele joga para ver se cola, para ver se pega. E vai tocando a administração com leis inconstitucionais. Essa ideia de cargo-comissão, ela sem qualquer sombra de dúvida, privilegia aquele que tem algum grau de afinidade com quem tem o poder de nomeação. Ações como essas de Guatapará devem ocorrer em várias outras cidades da macro-região. Infelizmente, se não houver a denúncia, nada é feito. Apesar da posição da Justiça, a Prefeitura de Guatapará informou em nota que cabe recurso, que será interposto perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Thaís Mantoani, de Guatapará, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pois é, André, isso deve ser investigado mesmo porque é dinheiro público, né? E o que impressiona, às vezes, é a Prefeitura recorrer dessas decisões. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com Isaac Barreto, que é analista político. Isaac, cargos nomeados estão em baixa na administração pública. Uma boa tarde. Boa tarde, Rafael, André e a todos que nos assistem. Não estão, né? A gente pode perceber até pela atuação do Ministério Público que não só Guatapará, como aqui em Ribeirão Preto também tem acontecido essas investigações e nós temos reparado que não diminuiu a quantidade de cargos comissionados e nem a qualificação desse pessoal que adquire as vagas, né? Isaac, quais as vantagens de optar por atribuir aos cargos os funcionários concursados? Olha, a vantagem é que você pega pessoas tecnicamente capacitadas e que conhecem a máquina pública, né? A gente sabe que um novo governante ele precisa ter pessoas diferentes para que a administração mude, mas nada melhor do que você ter pessoas qualificadas em determinadas vagas de trabalho. Então, acho que é importante a gente dar maior capacidade para os próprios funcionários públicos adquirirem essas vagas, né? Historicamente, os cargos nomeados inspiravam favores políticos. Por que isso ocorre, Isaac? Olha, ocorre pelo seguinte, nós temos diversos partidos políticos e isso virou uma moeda de troca para ganho de voto em Câmara de Municipal e favores políticos. O que ocorre? Se nós não tivermos uma reforma política, né, tirando o dinheiro público desses partidos e que eles se autossustentem pelos próprios filiados, a gente não vai conseguir diminuir esse toma lá da cá, essa utilização dos cargos para posições políticas apenas.
Isaac, acontecem casos em que esses nomeados não são tão qualificados para tal vaga? Exatamente. A gente viu aqui em Ribeirão Preto que também teve um problema, que o Ministério Público pediu a extinção de 400 cargos, porque não há qualificação e nem classificação dessas pessoas. A gente precisa melhorar e as legislações das câmaras municipais também precisam exigir que esses cargos sejam ocupados por pessoas capacitadas, né? Isaac, o Ministério Público ou mesmo o cidadão podem interferir nesse caso? Podem, devem, a gente deve denunciar. Se você sabe de algum cargo comissionado que a pessoa não é capacitada ou não está fazendo aquilo que foi estabelecido dentro do cargo, a gente deve denunciar e buscar os portais eletrônicos para fazer as denúncias. Casos como este que a gente acabou de mostrar aqui refletem aí, no caso, a falta de amor pelo dinheiro público? É claro, esse povo da política, eles nunca trabalharam, né? Eles nunca tiveram que assinar carteira de trabalho, não sabem como é difícil ter lucro no Brasil e utilizam nossos recursos, porque afinal somos nós como contribuintes que pagamos esses salários, de forma equivocada e sem comprometimento. A gente precisa de pessoas que não dependam da política para fazer política. Isaac, te impressiona a Prefeitura recorrer da decisão? Me impressiona. Ela, como deveria zelar pelo nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, em absolutamente ir contra uma decisão do Ministério Público e recorrer, significa que ela está indo contra nós como cidadão. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Isaac. É com você, André Costa. Obrigado, Rafael Aguiar. Até já.